Então a gente vai começar a aula falando de tecido conjuntivo, né, galera? Esse tecido aqui que é bastante extenso, tanto é que a gente separou a aula de histologia para falar só dele agora, né? E diferente dos outros tecidos que a gente já tinha estudado na aula passada, ele tem algumas características aqui, essas 4 características, ó. Se vocês olharem bem para essas primeiras 4 características do tecido conjuntivo, vocês vão notar algumas diferenças com relação aos outros tecidos que a gente viu, né, na primeira aula de histologia. E eu acho que a diferença mais relevante aqui é a grande variabilidade celular, né, é a maior de todos os tecidos que a gente observa, os tecidos animais. E também o grande espaço intercelular, porque entre as células, esse espaço vai ser preenchido por um material que vai variar muito de tecido para tecido, beleza? Esse material, chamado matriz intercelular ou extracelular, ele vai variar bastante. Tipo, o tecido conjuntivo sanguíneo tem uma matriz diferente do tecido ósseo, obviamente, né? E, basicamente, essa matriz ela é composta por fibras de proteína, tá? Que podem ser reticulares, elásticas ou colágenas. As fibras reticulares são constituídas por colágeno, a proteína colágeno, e outras glicoproteínas. As fibras elásticas são constituídas por elastina, uma outra proteína, né? E as colágenas só por colágeno. Então, dependendo das fibras presentes no tecido conjuntivo, a consistência, né, a resistência desse tecido, ela vai variar bastante, tá? A flexibilidade também, né? E além das fibras, você encontra também no tecido conjuntivo, na matriz do tecido conjuntivo, a chamada substância sem forma, né, ou substância amorfa, que na verdade é uma mistura de água, né, com substâncias orgânicas e inorgânicas menores, obviamente, né, que vai ser ali uma mistura, beleza? Que vai estar junto com essas fibras fazendo parte da matriz. Então essa pasta aqui, essa matriz, ela vai variar bastante de tecido conjuntivo para tecido conjuntivo. E, obviamente, a variabilidade celular, a gente vai já ver aí a quantidade de células que a gente estuda no tecido conjuntivo, não é brincadeira, né, galera? Cada célula tem uma característica, tem uma composição, né, tem uma função para o tecido e tal. E eu vou aproveitar a aula de hoje para comentar também um pouquinho sobre sistema imune, né? Já que a gente vai falar de tecido sanguíneo, seria legal a gente dar uma revisada naquela resposta imune inata, resposta imune adquirida e tal, aquelas células envolvidas na resposta imune. E para comentar, né, um pouco sobre esse sistema imune, eu vou usar como modelo um cara que está perturbando a gente nesses dias, né, de quarentena, um cara que está assombrando aí o mundo inteiro, que é o tal do coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Eu andei dando uma estudada aí nele, né, depois eu vou falar para vocês aí uma novidade aí, e eu achei legal a gente comentar isso aqui na aula de hoje, beleza? Então, sem me prolongar muito, né, vamos logo falar sobre as células do tecido conjuntivo, né? Falei que tem muita célula, tem célula pra caramba e não é à toa. Dá uma olhada aí nas células que eu enumerei, né? São 9 tipos de célula, beleza? Sendo que dos leucócitos você tem subdivisões, né? Pense na quantidade de células diferentes aí. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as células mesenquimatosas. O que é uma célula mesenquimatosa? Se você parar um pouquinho para lembrar, deixa eu mudar aqui um pouquinho a tela. Eu vou mudar a tela aqui, galera. Beleza. Conseguem ver aí a lousa? Olha só. Se você lembrar das células tronco, pelo amor de Deus, professor,
Sua letra tá ridícula, professor. Relaxa, tá, cara? É rapidinho. Vai já terminar. A gente tem células-tronco embrionárias, né? Essas células-tronco embrionárias fazem parte do nosso, obviamente, do nosso desenvolvimento embrionário e são capazes de originar outras células, tá? Incluindo as células lá dos anexos embrionários. E aí, à medida que o nosso embrião vai se desenvolvendo, né? E aí vai crescendo lá e tal, essas células tronco embrionárias vão perdendo gradativamente o seu potencial de se diferenciar, né? O potencial que elas têm em se diferenciar em outras células. Beleza. Aí você tem depois as células tronco medulares. Depois que o seu organismo está formado, tem lá as células tronco medulares, que vão fazer parte lá da medula óssea e tal, né? E vão poder se diferenciar em outros tipos de célula e tal, mas com um potencial bem menor do que as células tronco embrionárias. E tem também as células tronco mesenquimatosas, que são essas que eu estou falando aí. Essas células tronco mesenquimatosas vão estar presentes principalmente no tecido conjuntivo propriamente dito, mas tem outros tecidos conjuntivos que apresentam ela também. Mas para que elas servem? Pô, o tecido precisa se renovar, né? Ele precisa se renovar e cadê as células para dar origem às novas células que vão renovar o tecido? São essas células tronco mesenquimatosas que são responsáveis pela renovação, né, do tecido. Beleza? Então vamos mudar aqui a tela de novo. Muito bem, voltamos para a tela. Então essa célula tronco mesenquimatosa, ela vai originar outras células. Ok, professor. Além das células tronco mesenquimatosas, os adipócitos armazenam lipídios, tá? Esses adipócitos não vão estar presentes só no tecido conjuntivo adiposo, pode estar presente em outros tecidos. Os fibroblastos, né, são células jovens que podem dar origem aos fibrócitos, beleza? Mas tanto fibroblasto quanto fibrócito são dois tipos de célula aqui, só para deixar claro, tá? Tanto fibroblasto quanto fibrócito vão produzir aquelas fibras que a gente comentou ainda agora, né? Fibras reticulares, colágenas, etc. Então são essas células aqui que formam aquelas fibras. Os condroblastos são células jovens que vão dar origem aos condrócitos, tá? Tanto condroblasto quanto condrócitos são células características do tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? E eles vão ajudar a produzir a matriz, né, do tecido conjuntivo cartilaginoso. Já o osteoblasto, né, e o osteócito. O osteoblasto é uma célula jovem que pode dar origem ao osteócito, que já é uma célula adulta. Esse sufixo blasto aqui, gente, indica uma célula jovem, tá? Uma estrutura jovem, só para deixar claro aí. E o sufixo citus significa uma célula adulta, né? Só para lembrar. O osteoclasto é uma célula que vai estar presente no tecido conjuntivo ósseo, no tecido ósseo, e vai renovar a matriz óssea. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela matriz que o osteoblasto e o osteócito produzem, ele vai destruir aquela matriz, beleza? Para proporcionar mais espaço, né, para garantir espaço para uma matriz nova. Então ele destrói a matriz para garantir que uma matriz nova substitua aquela matriz velha. Então percebe que essas células aqui, algumas delas vão ocorrer em mais de um tecido conjuntivo, mas outras vão ser específicas, né, de determinados tecidos conjuntivos. Dá uma olhada nessa figura aí, ó. Essa figura aqui, ela está meio que esquematizando, está resumindo aí a classificação do tecido conjuntivo. Você tem o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo de sustentação, de transporte, tá? Com propriedades especiais, beleza? Então essas 4 classificações resumem bastante
o tecido conjuntivo. E cada classificação aqui tem sua subclassificação, né? Ele é enorme aqui, o tecido conjuntivo. Né? Beleza. Aí tu observa que dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, tu tem tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso. Dentro do de sustentação, tu tem o cartilaginoso e o ósseo. Né? E aí, com relação ao cartilaginoso, lembra lá do condroblasto e do condrócito? Essas células são exclusivas do tecido cartilaginoso. E aí, o ósseo, né? Essas células aqui, ó, osteoblasto, osteócito e osteoclasto, são exclusivas do tecido ósseo. Ok? Ah, professor, e o de transporte? Tem o sanguíneo e o linfático. Aí, galera, o sanguíneo, pense num tecido com muito, né, com muita célula, né? Tem muita célula diferente dentro dele. Então a gente tem aqui as hemácias ou eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, que vão transportar, né, oxigênio. As plaquetas são restos de célula, na verdade, né? Restos de uma célula maior, que eu vou já falar, né, melhor de como elas se formam. Só que as plaquetas vão ser responsáveis pela coagulação sanguínea. Muito bem. E os leucócitos, que são os glóbulos brancos, são aquelas células que atuam diretamente na nossa defesa, que eu vou falar bacana desses leucócitos aqui mais tarde. E eles, gente, se dividem em vários grupos menores. Aí você tem plasmócitos, né, basófilos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, linfócitos, plasmócitos, etc. E aí, cara, tu imagina o seguinte, cada soldadinho desse aqui, cada célula dessa aqui tem uma função específica na defesa do teu corpo. Seja essa defesa direcionada contra micro-organismos, bactérias, fungos, né, parasitas e tal, seja com relação a outras células do teu próprio corpo que estejam dando alteração ali, né, dando problema. Então tu imagina o seguinte, cara, tem célula que dá problema ali no sangue, né, no sistema respiratório, sei lá, num tecido específico, e aí ela precisa ser atacada, né, atacada não, ela precisa ser destruída, removida ali daquele tecido, para que aquele problema não se agrave, né, no teu organismo. E aí quem é responsável, né, por esse controle, né, são os leucócitos, obviamente. Então você tem os mastócitos, por exemplo, que vão produzir histamina e heparina, que são substâncias que vão alertar o teu organismo contra uma determinada substância. E aí eu já te adianto, todo indivíduo, todo ser humano tem alergia a alguma coisa. Não existe, não sou alérgico a nada. Não é por aí. Você é alérgico a alguma coisa, sim, só que você ainda não descobriu, né, aquela substância, aquela coisa, né, contra a qual você é alérgico. Beleza? Todo mundo tem uma alergia a alguma coisa. E esse mastócito aqui é quem produz as substâncias responsáveis pelos sintomas da alergia. O que é uma alergia? É uma reação, né, do teu organismo contra uma determinada substância química. Essa substância química pode estar presente num grão de poeira, no leite, certo? Em algum alimento, enfim, em qualquer superfície, em qualquer fonte, né, pode existir ali uma substância capaz de induzir a resposta alérgica, que é o chamado alérgeno, né? Alérgeno. E é esse mastócito aqui que é o cara que está envolvido nessa parada. Muito bem. O basófilo, ele também produz histamina e heparina, mas é de uma forma, de um modo tipo secundário, tá? Ele dá um auxílio, ele presta um suporte aí para o mastócito. Os eosinófilos vão produzir toxinas, né, para defender o teu corpo contra principalmente parasitas tipo verme, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. E também controla a atividade dos mastócitos e basófilos, senão, né, vira uma baderna essa produção de histamina e heparina. Os macrófagos, a gente comentou na primeira parte, né, da histologia sobre a ação dos macrófagos, vocês participaram aí.
eles vão fagocitar micro-organismos invasores, né? Células dendríticas fagocitam invasores, né? E algumas células que têm alguma alteração, tipo células tumorais. Os neutrófilos também fagocitam invasores e também algumas células alteradas, tipo infectadas com algum vírus e tal. Os linfócitos produzem anticorpos e toxinas. Na verdade, eu não diria nem toxina, vou até evitar esse termo. Eles vão produzir substâncias que vão servir como sinal, tá, para o teu organismo. Essas substâncias vão sinalizar outras células do sistema imunológico, tá? E vão alertar o teu sistema imunológico... Eita, passei. Peraí. Vão alertar o teu sistema imunológico daquele perigo lá, daquele risco, tá bom? E por último, tu tens aí os plasmócitos, tá? Que vão produzir anticorpos. Ah, professor, pô, mas plasmócito e linfócito produzem anticorpo? Calma, pera lá. Deixa eu logo diferenciar aqui. Dentro do teu organismo, tu tens lá os linfócitos T e os linfócitos B, certo? Beleza. Linfócito T serve para uma coisa, linfócito B serve para outra. Ok. O linfócito B, ele vai produzir anticorpo, só que ele vai deixar o anticorpo lá na membrana plasmática dele. Vai deixar ele exposto, preso na membrana plasmática dele. Chega uma hora que ele começa a se diferenciar em uma outra célula, chamada plasmócito. E aí, meu amigo, esse plasmócito, além dele produzir um anticorpo, tal, ele é um linfócito B melhorado, digamos assim, né? Além dele produzir o anticorpo, ele vai secretar, lembra do termo secreção? Ele vai secretar esse anticorpo, né, e deixar ele ali livre no soro. Então, o plasmócito é tipo um linfócito B que consegue secretar anticorpo. Vamos começar aí pelo tecido conjuntivo propriamente dito, então, tá, moçada? TCPD, né, para encurtar a história. Opa! O TCPD, ele é encontrado aonde, né? Ele dá suporte para outros tecidos. Tecido conjuntivo. Gente, esse termo, tecido conjuntivo, ele também tem outro sinônimo, tecido conectivo, que eu acho muito mais fácil da gente associar a função geral do tecido conjuntivo. Tecido conectivo, tá? Por quê? A função dele é conectar estruturas, certo? Porra, vai conectar estruturas. Que estruturas? Não vai conectar um tecido ao outro, mano, tá? Ele conecta. E o tecido conjuntivo propriamente dito tem esse nome absurdamente ridículo. Por quê? Porque ele cumpre exatamente esse papel de conectar estruturas. Olha, né, que ridículo, né? Pô, professor, como o biólogo não tem criatividade para dar nome, né? Pô, não tem criatividade mesmo, definitivamente. Pessoal, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele se encontra abaixo do epitélio, tá? Do tecido epitelial, né? E em volta de órgãos, justamente para garantir esse suporte, tá? Esse transporte de substâncias, de gases respiratórios e tal. Ele garante a nutrição e a sustentação dos tecidos vizinhos, né? E pode ser classificado de acordo com a quantidade de fibras, ou seja, se tem muita fibra ou se tem pouca fibra. Se tem muita fibra, ele é denso. Se tem pouca fibra, frouxo, né? Fácil demais aí. Muita fibra denso, pouca fibra frouxo. Se tem muita fibra, essas fibras podem estar organizadas ou não. As fibras organizadas vão constituir o tecido conjuntivo modelado, TCPD, né? Denso modelado. Então, muitas fibras organizadas, TCPD denso modelado. Muitas fibras desorganizadas, TCPD denso não modelado. Tá? Onde a gente encontra o TCPD denso não modelado? Onde a gente encontra o TCPD denso modelado? O denso modelado, ele vai constituir os tendões e ligamentos. Esses caras aqui, eles são feitos para aguentar pressão, tá, galera? Para aguentar, para resistir, né? Então, eles vão estar ligando, né, um osso ao outro, no caso dos ligamentos, e vão estar ligando ossos aos músculos. Para que eles vão estar prendendo esses caras aqui, né? Um osso ao outro e osso aos músculos. Simples. Você aprendeu lá na fisiologia que a locomoção
ocorre graças à ação desses dois caras, né, dos ossos e dos músculos de forma coordenada. E para garantir a tua locomoção sem tu quebrar um osso, ou sem tu partir um músculo e tal, para te conseguir resistir aos riscos da locomoção, é óbvio que você tem que estar com essas estruturas devidamente fixadas, né, e bem sustentadas. E os tendões e ligamentos dão essa sustentação aí bacana. Muito bem. E o TCPD denso não modelado? Vai estar na camada da derme, em uma parte, né, da derme, que é aquela camada que está logo abaixo da epiderme. Eu vou falar da pele daqui a pouco, né? E quando a gente fala da pele, vocês vão ver que a pele, ela é um órgão, ela não é um tecido, ela é um órgão que é constituído por principalmente duas camadas, a epiderme, que é de tecido epitelial, e a derme, que é de tecido conjuntivo. A derme, essa derme, ela é subdividida, né? Ela tem camada reticular, né? E tem outra camada lá que eu esqueci, que eu vou já falar de novo. Ah, tá, a camada papilar, que ela está aqui, né? Tecido frouxo. Muito bem, a derme ela é dividida em camada papilar e reticular. Aqui tu já percebe a diferença entre essas regiões da derme. Professor, qual é a diferença da camada reticular para a camada papilar? Simples, meu amigo. Tá vendo aqui, ó? A camada reticular, ela é feita de TCPD denso não modelado, ok? Reticular. E a camada papilar da derme, ela é feita de quê? De TCPD frouxo. TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Frouxo. Ok, e o tecido frouxo, quem é ele, né? Qual é a característica dele? Ele tem poucas fibras, certo? Ele é mais flexível que o tecido denso. E ele vai estar envolvendo nervos, músculos, vasos e tal. E é o TCPD frouxo, que vai ter aquela característica de garantir a nutrição, a sustentação, a nutrição, a oxigenação de outros tecidos. Essa função, ela vai ser desempenhada com muito mais intensidade pelo TCPD frouxo, tá? O TCPD denso, ele existe muito para dar sustentação, tá? Para resistir à tensão e tal. O frouxo, ele vai existir mais para fazer isso, né? Para dar esse suporte com nutrientes e tal. E aí vamos falar da pele, né? A pele, como eu falei, ó, ela é constituída por duas regiões, né? A epiderme e a derme. A epiderme é tecido epitelial e ela é formada por essas células aqui. Eu não vou falar muito de epiderme, beleza? Porque ela é tecido epitelial, tá? Eu não vou falar tecido epitelial mais estratificado, pavimentoso, etc, etc. Não vou falar muito dessas características, não. Vou focar aqui nas células que estão presentes em cada região da pele, né? Que é o mais importante para a gente agora, tá? Queratinócito. Queratinócito, o próprio nome já diz, célula que é capaz de produzir queratina, ok? Melanócito, células capazes de produzir melanina. Melanina é aquele pigmento que dá cor para a pele e tal. E dependendo da atividade do melanócito, né, você vai ter a pele com um tom ou outro tom, enfim. Essa atividade do melanócito, ela é regulada por genes, eu não sei se eu comentei na aula de genética que eu coloquei no canal, mas os genes que regulam a ação dos melanócitos são genes que têm herança quantitativa, tá? Se você der uma pesquisada aí na herança quantitativa, é um exemplo bem interessante da gente estudar, né, a herança quantitativa relacionada à atividade dos melanócitos, tá bom? Muito bem, voltando aqui para o tema, células de Langerhans são essas células aqui, deixa eu localizar aqui as células de Langerhans, está bem aqui, ó. São células de defesa, tá, que estão presentes no tecido epitelial. Células de Merkel, cadê a célula de Merkel? Tá aqui, ó. Tá vendo? Célula de Merkel. Aqui embaixo, né? Essa célula de Merkel, ela pode ter atividade de célula-tronco ou célula de defesa, se eu não me engano. Tá bom? Que burro, dá 0 para ele. Célula da derme, né? Quais são as células que constituem a camada da derme, que é o tecido conjuntivo propriamente dito?
Você tem as glândulas, né, as células que vão constituir as glândulas, que vão invadir a derme, tá? Folículos pilosos, folículos dos pelos, está aqui o folículo piloso, ó, aqui na figura. Terminações nervosas, e vasos sanguíneos. Pô, professor, terminações nervosas vão servir para quê? Gente, a gente tem que lembrar que o tecido epitelial, ele tem nervos, né? E esses nervos têm que passar pelo tecido conjuntivo, obviamente, né? Para poder seguir seu caminho até o sistema nervoso central, tá? Vasos sanguíneos para garantir a nutrição desse tecido e do tecido epitelial. Muito bem. E aqui nessa figura de baixo, né? Você observa o tecido, a camada da derme, com as duas regiões, né? A camada reticular, que está apontada aí pela célula, e a camada papilar, que é essa mais de cima aí, essa superior. Tudo bem? Muito bem. Vamos continuar aí, falando um pouquinho mais da pele, né? Sobre as terminações nervosas da derme, você tem os corpúsculos de Ruffini. Ó, tudo isso aqui, gente, corpúsculo de Ruffini, Messner, Krause e tal, são terminações nervosas, são nomes que os caras deram para as terminações nervosas presentes na derme. Então tem uma responsável pelo calor, tem uma responsável pelo tato, tem uma responsável pelo frio e tal. Cada terminação nervosa dessa aqui tem uma função, né, para garantir aí a percepção do ambiente, né, das condições do ambiente. Beleza? Vamos lá, prosseguindo para a gente não perder muito tempo. Tecido conjuntivo sanguíneo, né, que é o primeiro tecido de transporte que a gente vai ver. Ele tem 3 grandes grupos celulares, né? Hemácias, plaquetas ou trombócitos, tá? E os leucócitos. Já falei que as plaquetas são fragmentos, né? São restos de célula. Esses restos de células são produzidos a partir de uma outra célula, tá? Que é chamada megacariócito. O megacariócito tipo explode e dá origem e dá origem às plaquetas. As hemácias são células, são os glóbulos vermelhos, né? Que vão dar origem que vão transportar, né, o oxigênio, principalmente. Professor, e o gás carbônico, por que ele não está aí? Lembra que o gás carbônico, eu até coloquei aqui, ó, galera, nessa figura aí, nesse quadrinho amarelo, você está vendo que o oxigênio e, em alguns casos, o monóxido de carbono são transportados pela hemoglobina. Agora, o dióxido de carbono, o CO2, ele vai ser transportado pelo plasma, devido a uma reação que ocorre lá, né, no plasma e tal, lá no tecido, que vai transformar o CO2 em ácido carbônico e depois em bicarbonato, em um íon bicarbonato. Esse bicarbonato, galera, é o cara que vai ser responsável por transportar o CO2 no plasma, tá bom? Então, o CO2 é transportado através do plasma na forma de íon bicarbonato. Muito bem. Voltando aqui para a nossa aula, leucócitos. Aí lembra que os leucócitos são subdivididos aí nessas células que a gente já comentou, né, a maior parte delas. Faltou falar um pouquinho mais sobre os linfócitos B, né, T auxiliador, T citolítico e NK. Tudo isso aqui, ó, linfócito B, linfócito T auxiliador, linfócito T citolítico e célula NK, tudo isso aqui é linfócito, beleza? Entra nesse grupo dos linfócitos aí. Entre os monócitos, né, que vão dar origem aos macrófagos, você tem também outro tipo de célula chamada célula dendrítica, tá? Então eu vou comentar o papel, né, dessas células agora de uma forma mais... daqui a pouco, né, de uma forma mais interligada, tá bom? Deixa eu explorar um pouquinho mais o sangue aí. Então lembra que o sangue, ele tem uma parte líquida, né, chamada plasma sanguíneo, tá? E tem uma parte chamada de elementos figurados, que são as células, tá? Agora nas pesquisas sobre o coronavírus, os caras estão tentando desenvolver terapias usando o plasma daqueles indivíduos que foram curados, né, do coronavírus. Por que eles estão usando o plasma desses caras? Porque nesse plasma
você encontra anticorpos, né? Você encontra proteínas capazes de reconhecer o vírus e capazes já de induzir uma resposta mais eficaz do sistema imunológico. Tá? Então, por isso que eles estão usando esse plasma sanguíneo aí. Só para ressaltar, tá bom? Muito bem, na parte líquida você tem água, você tem íons, você tem outras substâncias que estão sendo transportadas, entre elas as proteínas, tá? Muito bem, essas proteínas, entre essas proteínas, você tem a albumina, que é a substância que vai dar aquela viscosidade, né, ao sangue. Você tem o fibrinogênio, que é uma substância muito importante na coagulação do sangue, no processo de cicatrização. E você tem os anticorpos. Tá? E tem aqui alguns dados, né, adicionais sobre essas substâncias que compõem o plasma. Tá? Vamos voltar aqui para os elementos figurados. Né? Você tem aqui os leucócitos, né, as plaquetas e as hemácias ou eritrócitos. E aqui na figura você observa uns valores que meio que representam a quantidade presente de cada, né, grupo celular dentro do teu sangue. Tá? E aqui, só para a gente relembrar, né, que as hemácias possuem proteínas de membrana, tá? Proteínas de membrana que vão permitir que a gente agrupe, né, o sangue, essas hemácias em grupos sanguíneos, né, em tipos sanguíneos. Aí você tem o tipo sanguíneo A, tipo AB, tipo B, tipo O e tal. Por quê? Porque graças às proteínas de membrana presentes nas hemácias. Beleza. Aqui nesse quadrinho do cantinho esquerdo, você observa um esquema resumido do processo de coagulação sanguínea. As plaquetas produzem essa substância tromboplastina, que vai converter, né, uma substância chamada protrombina em trombina. Então a tromboplastina ajuda a fazer trombina. Essa trombina vai ajudar a fazer a fibrina a partir do fibrinogênio, que é aquela proteína que eu falei ainda agora, que está no plasma sanguíneo, certo? Então o fibrinogênio vai ser transformado em fibrina com a ajuda da trombina. Fibrinogênio vai ser transformado em fibrina com a ajuda da trombina, tá? E essa fibrina vai fazer uma rede, né, ali no teu corte. Você se cortou, né? Ah, se cortou. Os vasos sanguíneos vão ser tampados, digamos assim, né? Vão ser obstruídos ali pela rede de fibrina, que vai prender as hemácias, vai estancar a hemorragia e tal. Beleza? Então as plaquetas vão, lá no final das contas, auxiliar todo o processo de coagulação sanguínea, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Vamos lá para a resposta imune, que era aqui que eu queria chegar, moçada. Pense num esquema que me deu trabalho para fazer, foi essa desgraça aqui. Tá? Mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu quero que vocês deem um ok aí no chat, só para saber se o áudio está cortando, se está tudo bem, tá bom? Eu estou gravando essa aula, tá? Essa aula vai ser editada daqui a pouquinho, para eu poder postar no canal lá, né, do YouTube, para quem tiver perdido aí essa live, poder dar uma conferida lá, tá? Essa resposta imune, eu vou dividir ela em dois momentos, tá? Imunidade inata e imunidade adaptativa. Então a resposta imune, ela é dividida em inata e adaptativa. O que quer dizer inata e adaptativa? Gente, inato quer dizer que você nasceu com essas células, tá? Com esse tipo de imunidade. Então você já nasceu com essa imunidade inata. Ok. E a imunidade adaptativa é aquela que vai surgindo à medida que você vai sendo exposto aos micro-organismos, aos riscos lá, né, do meio ambiente. Beleza, então imagina o seguinte, imagina que você é exposto pela primeira vez a um determinado micro-organismo, tá? E esse micro-organismo, ele consegue romper as primeiras barreiras que ele encontra ali no teu corpo. Quais são essas barreiras?
o epitélio, né, o tecido epitelial, a mucosa e tal, né, epiderme, né, e as barreiras químicas também, tipo suor, saliva, secreções em geral, né, que o teu corpo pode produzir e que de certa forma te ajudam também a se proteger contra esses micro-organismos. Então, imagine você que o seu corpo não conseguiu conter lá o coronavírus, por exemplo, né? E esse maldito acabou atravessando essas barreiras epiteliais, principalmente nas vias respiratórias que ele ataca, certo? E aí, quem é que vai conseguir se defender, né, contra ele? Quem é que vai, na verdade, garantir a defesa do teu corpo contra ele? Então, a primeira coisa que o micro-organismo vai encontrar, a primeira linha de defesa que ele vai encontrar depois dessas barreiras epiteliais e químicas, são as chamadas células apresentadoras de antígeno, tá? E dentro desse grupo, né, das células apresentadoras de antígeno, você tem os neutrófilos, né, você tem os macrófagos, as células dendríticas, os eosinófilos. Então, todos esses aí são células apresentadoras de antígeno. Principalmente neutrófilo, macrófago e célula dendrítica, tá? Então, esses caras vão fagocitar, eles vão fagocitar aqueles micro-organismos, aquelas células infectadas, tá bom? E ele vai quebrar, né? Eles vão quebrar esses micro-organismos e as substâncias, as moléculas provenientes dessa quebra, né, dessa digestão, digamos assim, vão ser expostas, né, pro teu organismo. Então eles vão digerir e aí os pedacinhos vão ser expostos pro resto do teu organismo, pô. Tá? Por isso que elas são chamadas de células apresentadoras de antígeno. Então você tem macrófago, neutrófilo, célula dendrítica, né, principalmente. E aí o que vai acontecer? Quando elas apresentam essas partes aí, o teu organismo já fica em alerta, pô. Tá? O que elas vão fazer, né? O que o teu organismo, aliás, vai fazer? Ele vai começar a recrutar outras células contra aquela invasão ali, né? Aquele micro-organismo invasor e tal. E aí entra uma célula muito especial que é chamada célula Natural Killer, ou NK. Né? Natural Killer, assassina natural, né? Assassina natural de quem? Daquelas células que estão infectadas. Então imagina o seguinte, o macrófago, ele comeu um micro-organismo ou uma célula infectada com aquele micro-organismo, e aí ele acabou ficando infectado também, obviamente, e expondo aquele micro-organismo, aqueles pedaços, né, de micro-organismo para o resto, né, do teu corpo. E vem a célula NK e começa a reconhecer, tá, essas células infectadas e começa a matar essas células infectadas. Ela basicamente produz uma substância que envenena essas células, né, que abre poros enormes na membrana plasmática dessas células, que são as perforinas, e acaba matando essas células que estão expondo lá o patógeno, né, os pedaços do patógeno. Beleza. Você observa aí, né, quadrinhos pretos com substâncias ali, né, com nomes de substâncias bem esquisitos ali dentro. E em vários desses quadrinhos pretos você enxerga um nome, citocinas, né? Você enxerga em vários desses quadrinhos, as citocinas. Gente, citocina é a principal substância usada pelo sistema imune, né, por essas células imunológicas aí, para garantir a comunicação entre elas. Então elas se comunicam entre elas usando essas citocinas. Tem outras substâncias também, quimiocina, por exemplo, mas as citocinas são as principais moléculas usadas nessa comunicação aí, beleza? Ok. Antes de eu dar continuidade aí na resposta imune, né, a partir da célula NK, eu vou abrir um parêntese aqui para falar do basófilo e do mastócito, tá? O basófilo e o mastócito, eles vão estar presentes na imunidade inata. Você nasce com ela. Lembra que todo mundo nasce com algum tipo de alergia, certo? Então, o basófilo e o mastócito fazem parte da imunidade inata. E eles vão produzir histamina e heparina que vão causar alergia. Beleza? Ok. Eosinófilo, professor, o senhor não falou muito do eosinófilo, né? O eosinófilo, ele vai ser uma célula apresentadora de antígeno
que vai estar direcionado a especificamente vermes, tá? Ele também está meio que controlando a atividade do basófilo no mastócito, como eu já comentei, mas ele, nesse caso, né, de proteção contra micro-organismos invasores, ele vai estar mais relacionado à defesa contra verme, por exemplo, né, tênia, né, lombriga. Então ele está bem presente nesses casos. Beleza, então, voltando lá para a célula NK, né, e para as células apresentadoras de antígenos, todo mundo praticamente está produzindo citocina, e essas citocinas vão chegar num outro grupo de células, que são os linfócitos, que estão aí na parte direita, né, da apresentação. Os linfócitos, gente, quando eles recebem as citocinas, eles já vão produzir a chamada imunidade adaptativa, que é mais específica contra aquele cara. Ah, beleza, então o coronavírus ele tem esse formato aqui, ele tem essa proteína aqui, então pera lá, vamos produzir aqui uma molécula responsável pelo reconhecimento já específico dessa proteína do vírus. Essa molécula, gente, essas moléculas, na verdade, são os chamados anticorpos ou imunoglobulinas. Então, como é que acontece essa resposta aí, né, da imunidade adaptativa? Você tem imunidade, você tem lá o reconhecimento das citocinas pelos linfócitos T auxiliadores primeiro, tá? Esses linfócitos T auxiliadores vão passar o recado, né, para os linfócitos T citolíticos e para os linfócitos B. Esse linfócito T citolítico, ele vai produzir substâncias para matar também as células infectadas e para matar, né, os micro-organismos. Beleza, vão ajudar lá as células NK, né, as natural killer. E o linfócito B, professor? Esse cara é que vai pegar aquela informação do linfócito T e vai trabalhar na memória imunológica, tá? O que é isso, professor? É ele que vai produzir o anticorpo que vai ficar no teu corpo, no soro lá, né, no plasma sanguíneo, para guardar, né, para guardar essa resposta, para garantir essa resposta contra uma infecção futura. Tudo bem? Então, o linfócito B, ele vai começar a produzir anticorpo, e esse anticorpo vai ficar lá no plasma sanguíneo. Se tu der o azar de ficar infectado de novo com aquele coronavírus, o que vai acontecer? Esses anticorpos vão conseguir responder, vão conseguir reconhecer, né, a infecção de forma mais eficiente, tá? E vão conseguir, vão garantir uma resposta mais rápida do teu corpo contra aquela infecção. Beleza? Então essa é a memória imunológica produzida a partir da imunidade adaptativa. Reparem bem nos termos, né? Imunidade adaptativa, imunidade inata, né? Tem uma diferença básica aí, né? A imunidade celular é aquela que depende das células, já a imunidade humoral é aquela que não depende diretamente das células do sangue. Então ela vai por onde? Ela vai passar no plasma. Então quando o anticorpo cai no plasma, ele já né, ele já constitui a tua imunidade humoral. Humor, né, é uma palavra bem antiga que é usada para representar os líquidos, né, que o teu corpo produz. Muito bem. Passando da resposta imune, né, a gente tem aí as principais imunoglobulinas. A imunoglobulina, a IgM, é a primeira imunoglobulina a ser produzida, né, pelos anticorpos. Então a linha de defesa da IgM, ela é a primeira linha de defesa ali produzida pelo teu corpo. Aí depois vem IgG, IgA, etc. Então aí você tem as principais classes de anticorpos, né, de imunoglobulinas. IgM é a primeira, a IgG é a mais abundante, tá? A IgA é aquela que pode ser né, transferida para o bebê, né, pelo leite materno, tá? A IgG ela pode atravessar a placenta, tá? No caso, a contribuição que a mãe pode dar para o filho, né? Ela pode contribuir com a IgA, com a IgG, tá bom? Muito bem. E do lado direito aí, ó, vocês estão vendo dois gráficos, né? E o primeiro gráfico, esse gráfico A, ele
representa um pouco aquela nossa resposta que a gente estava comentando no slide anterior, resposta imune inata, né, e a adquirida, né? A primeira exposição que você tem, né, ao micro-organismo invasor vai gerar uma resposta primária, né, que é aquela resposta mais lenta, tá, e mais fraca. E a segunda exposição que você tem contra aquele micro-organismo invasor vai gerar uma resposta mais intensa, beleza? Uma resposta mais forte. E é isso que esse gráfico A representa, a resposta primária e a resposta secundária. A resposta primária, tipo, primeira exposição, né? A resposta secundária já é na segunda exposição àquele micro-organismo, tá bom? Isso vai acontecer no caso da vacina, por exemplo, né? Quando você é vacinado, você está recebendo antígenos, né? Que são pedaços daquele micro-organismo, né? Para o qual você está recebendo a vacina. Então, você está recebendo pedaços daquele micro-organismo, seu corpo vai responder contra aqueles, né, antígenos, né? E vai gerar uma resposta primária. Só que no final dessa resposta primária, você tem a produção de anticorpos já. Então a vacina vai estimular a produção de anticorpos a partir da inoculação, né, de antígenos. Quando você contrai, né, aquele patógeno, né, aquele micro-organismo, mas você já tem a vacina contra ele, né? Você já foi vacinado contra ele. Obviamente o seu corpo já tem aquela defesa a partir dos anticorpos. E aí ele consegue destruir, combater aqueles anticorpos. No caso do soro, né, que quando você produz soro, né, contra um veneno, por exemplo, de serpente, o soro ele não vai estimular a produção de anticorpos. Ele já vai dar para ti anticorpos prontos. Então ele não estimula a memória imunológica. É por isso que existe uma diferença entre imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade que a gente recebe com a vacina é chamada imunidade ativa. Por quê? Porque ela está dando antígenos para fazer a gente produzir anticorpos, né? É uma imunidade ativa. Já a imunidade passiva, que é a do soro e da amamentação também, né? do aleitamento, ela é uma imunidade passiva porque ela está dando anticorpos para a gente, tá? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida aí no tecido conjuntivo sanguíneo? De agora em diante vai ser bem mais rápido, a gente vai acabar daqui a pouquinho. Tá? O conteúdo realmente mais extenso era realmente o tecido sanguíneo. E agora a gente vai, né, pegar mais leve, prometo para vocês. Vamos lá para o tecido linfático. O tecido linfático, ele vai constituir os órgãos linfáticos ou linfóides, né, que são timo, baço, linfonodos, as tonsilas palatinas e faríngeas. O que é tonsila? Lembra das amígdalas? Pois é um sinônimo, tá? O sistema linfático ele vai auxiliar o sistema sanguíneo na drenagem do líquido. Então, o excesso de plasma sanguíneo ele pode ser drenado para os vasos linfáticos, né, para evitar que o vaso sanguíneo estoure, por exemplo, né? E junto, né, desse plasma, obviamente, vão anticorpos. E aí, os anticorpos podem circular ali pelo sistema linfático também, tá bom? E como o tecido linfático ele ajuda a formar os órgãos linfóides, e esses órgãos linfóides têm também células capazes de produzir anticorpos, né? Tem linfócitos ali, obviamente vai haver produção de anticorpos nesses órgãos. Então é bom a gente lembrar que o tecido linfático ele também colabora para a defesa do corpo. Beleza. O tecido cartilaginoso tem 3 tipos de célula principais, tá? Condroblasto, condrócito e condroclasto. Condroblasto e condrócito vão produzir a matriz da cartilagem. Tá? O que tem na matriz da cartilagem? Tá aí no slide, ó. O que tem na matriz? Fibras colágenas, uma substância chamada condrina, tá? Que é um mucopolissacarídeo, tá bom? E quem faz isso são os condroblastos e condrócitos. Além dessas 2 células, você tem os condroclastos, que vão destruir a matriz da cartilagem. Beleza? Muito bem. A cartilagem não tem vasos sanguíneos,
Tá bom? Ah, professor, e quando eu furei minha orelha sangrou. Tá, mas não tem só cartilagem lá, né, na tua orelha, né, mano? Então, muita atenção nessa hora. O pericôndrio. O que é o pericôndrio? O pericôndrio é um tecido que fica ao redor da cartilagem, tá? É um tecido conjuntivo, propriamente dito, é um TCPD, que fica ao redor da cartilagem. E tem células-tronco, tá? Tem células-tronco, mesenquimatoses, capazes de gerar o condroblasto, né? É muito importante você ter essa noção aí, que na cartilagem você tem lá o tecido cartilaginoso, mas ao redor desse tecido cartilaginoso tem o TCPD, que vai garantir a renovação também de certas células. Muito bem. Como essa cartilagem, esse tecido cartilaginoso não tem vaso sanguíneo, obviamente que os nutrientes têm que vir de algum lugar. Então vai vir do TCPD, do tecido conjuntivo propriamente dito, do pericôndrio. Beleza, e essas figuras aí da direita, nessas figuras você está vendo os 3 tipos de cartilagem que o nosso corpo tem, né? Cartilagem hialina, elástica e fibrosa. E a seta, ela indica o seguinte: a quantidade de fibras colágenas, o aumento na quantidade de fibras colágenas. A cartilagem hialina tem poucas fibras colágenas, a elástica tem um pouquinho mais, e a fibrosa tem muito mais, é a que tem mais fibras colágenas aí, comparando aí as 3 cartilagens, beleza? Vamos lá, dar sequência. O tecido ósseo, né, ele tem quais células? Osteoblasto, osteócito e osteoclasto. Cara, esses 2 tecidos de sustentação, eles têm nomes parecidos, percebe? Né? Osteoblasto, osteócito, né? Condroblasto, condrócito, né? Osteoclasto, né? Condroclasto. Então esses nomes são parecidos e não são à toa, né? que eles são parecidos. O osteoblasto e o osteócito têm uma função bem semelhante ao condroblasto e o condrócito. Eles vão produzir a matriz do tecido, né? Nesse caso, o tecido ósseo. E o osteoclasto, ele vai remover a matriz, né? Ele vai destruir a matriz óssea para garantir a renovação da matriz. Só que a matriz do osso é bem diferente da matriz da cartilagem. Você observa aí que tem mais substâncias, né? Você tem sais minerais aí como fosfato de cálcio, hidroxiapatita e tal, que vão dar mais rigidez ao osso, beleza? E a matriz, ela tem também canais por onde as células podem se comunicar, tá? Chamados canais centrais ou haversianos. E além do tecido ósseo, né, você tem ao redor do osso o periósteo. Tinha lá o pericôndrio, né, lá no tecido cartilaginoso, aqui vai ter o periósteo. Tudo bem? E aí você tem aqui na figura, você tem um osso longo, né, e você observa que o tecido ósseo ele muda de aspecto, né, dependendo da região. Lá nas extremidades do osso longo, você tem um osso esponjoso. Mas lá perto do centro do osso, você tem um tecido compacto, né? Então, o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso, né, são formas que a gente classifica o tecido ósseo de acordo com o aspecto dele. O esponjoso ele tem mais buracos, né, chamados trabéculas, né? Esses buracos aí vão ser ocupados pela medula óssea vermelha, tá? Já lá no tecido ósseo compacto, você não tem esses buracos, né? O que você tem? Você tem um canal central, onde você vai ter medula óssea amarela, que é tecido adiposo, tá bom? Que a gente vai já falar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Além dessas figuras aí que você está vendo, detalhes do tecido ósseo, né, tem uma figura aí que está mostrando os canais, né, os canais haversianos, que é essa figura aí do meio. E aí embaixo você tem 2 quadrinhos amarelos, onde eu coloquei um resumo dos tipos de ossificação, tá? O que é ossificação? É a forma como o tecido ósseo consegue se renovar e se restaurar, tá? A ossificação pode ser intramembranosa ou endocondral. O que é uma ossificação intramembranosa? É quando o osso ele consegue se regenerar com a ajuda de um tecido conjuntivo molde. Tipo, ao redor dele tem o periósteo, né? E aí o periósteo pode restaurar lá as células, pode ajudar
a deixar o osso mais largo e tal. E a ossificação endocondral é aquela em que o tecido que ajuda, né, na restauração do osso, na construção mesmo do osso, é a cartilagem, é especificamente a cartilagem. E essa ossificação endocondral, ela está muito presente aonde? No desenvolvimento embrionário. Pô. No desenvolvimento embrionário, tu tens um esqueleto que é predominantemente cartilaginoso e que vai gradativamente sendo substituído por osso. Pô. Né? O osso, né? O esqueleto do embrião, do feto, melhor dizendo, ele é predominantemente cartilaginoso. Só que essa cartilagem vai sendo gradativamente substituída por osso, simplesmente. Tá bom? Muito bem. Continuando aí. Você tem o tecido conjuntivo hematopoético, né, que é o primeiro exemplo de tecido especial que a gente tem. O que são esses tecidos conjuntivos especiais? São aqueles que têm um papel mais específico, mais direcionado no teu organismo, tá? Não é tão abrangente quanto o sanguíneo, por exemplo. Esses tecidos conjuntivos especiais são o hematopoético e o adiposo. O adiposo ele vai servir para quê? Para armazenar, né, lipídio, vai ajudar a manter o calor do teu corpo e tal. E o hematopoético, ele tem a função específica de produzir as células do sangue. Sabe aquele monte de células que a gente viu ainda agora na resposta imune? Pois é, essas células são produzidas a partir do tecido hematopoético, que vai estar onde? Na medula óssea vermelha, que é lá naquela parte do osso esponjoso que a gente acabou de ver, tem a medula óssea vermelha. Tá? No recém-nascido, gente, toda medula óssea vai ser medula óssea vermelha, vai ter atividade hematopoética. Só que à medida que o cara vai crescendo, essa medula óssea vermelha é substituída, em parte, né, por medula óssea amarela, que é o tecido adiposo. Então, lá no meio do osso, a medula óssea vermelha é substituída por medula óssea amarela. Tá bom? Mas, óbvio que ela continua, né, em alguns ossos. Vocês estão vendo aí os ossos onde ela permanece. Tá? Muito bem. Lembra das células-tronco que eu falei ainda agora? Então você tem aqui, ó, célula-tronco embrionária, né, célula-tronco medular e as células-tronco mesenquimatosas. No caso do tecido hematopoético, né, essas células-tronco embrionárias, elas vão, né, lá no tecido hematopoético, vão dar origem às células-tronco medulares, ok? Lembra? Tecido hematopoético constitui a medula, né? Célula-tronco medular está no tecido hematopoético. Muito bem, então é dessa célula que eu estou falando, dessa célula-tronco medular aqui, tá, galera? Então o tecido hematopoético, ele começa com essa célula-tronco medular aqui, ó, dando origem a duas células. Tá vendo na figura? Ó a figura. Na figura você está vendo a célula-tronco medular que está dando origem a duas células. Essas duas células também são células-tronco. Só que são células-tronco com um potencial mais limitado, né, de se diferenciar. E aí o que vai acontecer? Essa célula-tronco, quando ela se divide, ela vai dar origem à célula-tronco da linhagem linfóide e a outra da linhagem mieloide. A linhagem linfóide, o nome já dá uma ajuda, né? Vai dar origem aos linfócitos, tá? E células NK, que a gente comentou ainda agora na resposta imune. Muito bem. Linfócito T, linfócito B e célula NK são as três células oriundas provenientes da linhagem linfóide. E a célula-tronco medular, ela vai dar origem a quem? A todo o resto das células, né, presentes no tecido sanguíneo, galera. Então, professor, e a hemácia? A hemácia ela vai se originar a partir do reticulócito, tá? Tá vendo aí no esquema, ó. Ah, professor, e a plaqueta? Plaqueta vai ser originada a partir do megacariócito, que é essa célula gigantesca que está aí no centro do esquema. Tá bom? Ela explode e tal e dá origem às plaquetas. Ah, professor, e as outras? Tá aí, mano, tá tudo aí. Tá? Todas aquelas células que a gente comentou no tecido sanguíneo, né, e na resposta imune e tal, estão todas aí para sua apreciação, tá bom? E são produzidas a partir do tecido hematopoético. Para finalizar, né, o tecido adiposo, que é aquele que a gente está ganhando pra caramba nessa quarentena aí, né? Só tecido adiposo a gente ganha, acho é bom.
Vamos lá. Rico em quê? Em adipócitos, que são as células capazes de armazenar lipídio, né, ácidos graxos e tal. É importante a gente diferenciar a gordura branca da gordura marrom, né? A gordura branca, ela atua como depósito energético, tá? E a gordura marrom, presente em recém-nascido, presente em animais de ambientes gelados e tal, é uma gordura mais especializada na geração de calor, porque ela contém uma proteína chamada termogenina, que ela ajuda a converter, a quebrar, né, ácidos graxos, gerando calor, tá bom? Então ela faz essa geração de calor, né, nesses animais aí e nos recém-nascidos. Muito bem. E além disso, o tecido adiposo, ele produz um hormônio, tá? Um hormônio que ajuda a regular o apetite, beleza? Então o hormônio leptina é um hormônio que ajuda a reduzir o apetite, tá bom? Onde a gente encontra o tecido adiposo? Na medula óssea amarela, como eu falei, tá? E numa camada que fica abaixo da derme, tá? Em algumas regiões da derme você encontra uma camada de tecido adiposo, em algumas regiões da pele, aliás, você encontra uma camada de tecido adiposo que é hipoderme. Beleza? Olha só, nesse esquema, pessoal, vocês estão vendo uma linha, um esquema que representa a entrada do coronavírus na célula, tá? Que eu fiquei de comentar na hora que eu comentei sobre resposta imune. E o que vai acontecer? O coronavírus ele vai entrar no teu organismo usando proteínas de membrana, né? Proteínas que estão lá na tua membrana plasmática vão reconhecer o coronavírus e vão colocar ele para dentro, simplesmente. Né? Conseguem reconhecer ele e ele consegue se modificar e tal para conseguir entrar, né? Para poder entrar na célula, no citoplasma da célula. E eu não sei se vocês puderam conhecer um pouquinho desse vírus, mas ele é um vírus cujo material genético é RNA, então é um vírus de RNA. Então o que vai acontecer? Ele penetra na célula e ele se desfaz lá do envelope que ele tem e libera o RNA dele dentro do citoplasma. Ok, e esse RNA ele começa a se multiplicar dentro da célula e começa a produzir as proteínas do vírus. E essas proteínas vão ser responsáveis por fabricar novas cópias do vírus, obviamente. E se você está percebendo aí nesse esquema, a célula está garantindo a reprodução desse vírus, ela está se infectando. No momento em que essa célula começa a produzir, né, as proteínas e tal, ela já pode ser reconhecida pelo sistema imunológico. Tá? Então, o teu sistema imunológico vai reconhecer essa célula infectada e vai alertar o teu organismo. O problema, né, que vários pacientes estão tendo com essa infecção aí é que a resposta do organismo é tão exacerbada, é tão intensa, que ela acaba gerando, sabe as citocinas? Né? Sabe aquelas citocinas? Então, ela acaba gerando uma tempestade de citocinas, ou seja, muitas citocinas passam a ser produzidas, né, pelo teu organismo. E isso acaba prejudicando o teu organismo, tá? E gerando outras complicações, podendo gerar a morte, obviamente. Então, um dos desafios que os cientistas têm no combate ao coronavírus é tentar controlar melhor essa tempestade de citocinas que são produzidas. Tá? Então aí é um esquema bem bacana da infecção, né, do ciclo, né, viral dentro da célula. E aí ele sai, infecta outras regiões. Essa proteína, né, da membrana que é usada, né, pelo vírus, né, para entrar na célula, essa proteína aí, gente, eu acho que no esquema ela tá com uma sigla aí, ACE2. Essa proteína ACE2, olha só que curioso, né? Em pacientes diabéticos, né, que costumam, né, tomar remédios para diabetes, para controlar a diabetes e tal, e pacientes com problemas de coração, de pressão, que também tomam certos medicamentos,
Esses medicamentos que essas pessoas tomam, tanto o diabético quanto a pessoa com um problema de coração, acabam estimulando a produção de mais proteínas do tipo ACE2. Então, essas pessoas, elas têm muito mais proteínas ACE2 na membrana plasmática das suas células. E isso acaba facilitando a entrada do vírus no organismo dessas pessoas. Não é à toa que elas fazem parte do grupo de risco dessas pessoas, entendeu? No grupo de risco, né, do coronavírus, né, da Covid. Então, e óbvio, né, que o idoso ele tem uma propensão muito grande de desenvolver, né, tanto diabetes quanto problema cardíaco. E ele entra nesse bolo também do grupo de risco. Então aí está um resumo, gente, do efeito que esse vírus tem sobre o teu organismo. E apesar do que algumas pessoas leigas afirmam, não é uma infecção para deixar passar, né? Não é uma infecção que a gente deva olhar sem preocupação. Por quê? Porque é um vírus altamente infeccioso, né? Pode ser transmitido, a pessoa mesmo sem sintoma pode transmitir. É óbvio que grande parte das pessoas não vai desenvolver quadros mais graves da doença, mas ainda assim essas pessoas sem sintomas ou com sintomas leves podem transmitir esse vírus para pessoas que podem desenvolver quadros mais graves, e é aí que está o perigo. Tá? Então, por isso que a gente tem que respeitar essas medidas, né, de afastamento, né, medidas de quarentena, que é um saco pra gente. Eu estou surtando aqui também, mas é fundamental que a gente respeite isso. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida aí sobre a aula? Algum questionamento? Pessoal, nenhuma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Eu vou editar agora o vídeo para a gente poder colocar isso no canal ainda hoje, tá bom?